A Prefeitura de Ribeirão barrou a lei de transparência sobre a atuação dos radares operados pela Transerp. O Executivo criou um decreto para não cumprir a medida que foi aprovada pela Câmara e começou a valer no mês passado. A lei dos radares assegura a publicidade, a transparência e o acesso às informações sobre as fiscalizações do Imetro em relação aos aparelhos medidores de velocidade operados pela Transerp. O vereador criou o projeto porque, quando é feita a medição, os dados não são divulgados para os munícipes. E a proposta é que sejam informados no site da Prefeitura, porque um fato chamou a atenção do legislador. Em 2013, um mesmo radar foi reprovado pelo Imetro 2 vezes. Como que pode um aparelho ficar 60 dias reprovado pelo Imetro? Uma vez ele reprovado, eu acho que o munícipe, como que ele vai ter garantia que realmente, vamos botar que a velocidade que chegou para ele no auto de autuação é aquela? É isso que nós queremos, que essas informações sejam colocadas no site da Prefeitura e que todas as pessoas, todo o munícipe, ele tenha conhecimento disso aí. Mas a administração municipal não aprova essa lei de transparência dos radares porque alega ser inconstitucional e tomou providências para não cumpri-la. Para a gente entender, aconteceu o seguinte: a lei foi aprovada na Câmara no ano passado. O Executivo vetou porque não concordou com o projeto. Os vereadores derrubaram o veto do prefeito e a medida começou a valer em fevereiro agora. Só que a Prefeitura criou um decreto para que a lei não seja cumprida. Fica um tanto atípico o prefeito baixar um decreto negando cumprir uma legislação. Ali existem, sim, alguns motivos que ele apresenta para não cumprir, só que não se justifica. A legislação de trânsito obriga a publicidade de todos os atos do órgão ou da entidade que executa o trânsito na cidade, no caso, o Transerp em Ribeirão Preto. E, neste caso, os equipamentos obrigatoriamente têm que ser divulgados em termos de local, estudo técnico e a questão técnica da sua validade. Então, não justifica o que está sendo feito agora. Isso deve, infelizmente, esconder algo que a população vai saber daqui a um tempo. O vereador vai apresentar um decreto legislativo para suspender o do prefeito e será votado na Câmara. Enquanto isso, a população fica indignada com a polêmica. Se em 2013 foi pego 2 radares aí, tá? Reprovados 2 radares, e agora? Como é que estão esses radares aí, que são radares alugados? Não tem radares aí que são alugados, não são aqui da Transerp, são alugados esses radares. Vai saber qual que é o resultado da aferição. A transparência é importante para a população saber o que está acontecendo. Eu acho que é fundamental. Como condutora, eu acho que quanto mais transparente tiver, né, a informação para a gente que está conduzindo, melhor. Eu não entendi até agora por que foi feito, porque o governo, tanto o governo, a casa aqui prega tanta transparência, e eu não vejo o porquê a população não ter essas informações, né? Eu acho que era o mínimo que deveria fazer. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura informou que tomou a decisão do decreto porque a proposta induz a quebra do princípio da separação de poderes, por exemplo, em que o Legislativo, na prática, tem ato de gestão executiva. E quando o legislador, a pretexto de legislar, administra, configura-se o desrespeito à independência e harmonia entre os poderes. A Transerp esclareceu que opera os radares conforme os termos estabelecidos pela legislação de trânsito vigente e que as vistorias e certificações dos equipamentos por órgãos responsáveis estão no site da empresa, assim como as certificações do Imetro. O Imetro não se manifestou até o fechamento desta edição. Agora, ao vivo, Thaís Mantovani traz mais informações para a gente. Thaís. Pois é, Pulse, apesar da justificativa aí dos órgãos competentes, o motorista ainda fica inseguro a respeito da prática das multas relativas ao radar. Eu vou conversar sobre esse assunto agora com o advogado Wilson Rogério Estevão. Doutor, a Prefeitura de Ribeirão criou um decreto para não cumprir a lei de transparência dos radares. O que esse decreto representa? Boa tarde. Boa tarde, Thaís. Boa tarde, Pulse. Em primeiro lugar, demonstra uma insegurança do Poder Executivo. Ele não tem segurança de mostrar os dados daquilo com que ele opera.
Não se sabe por quê, não se sabe se é porque já tivemos radares recusados pela fiscalização do Inmetro ou se é porque tem algo a esconder. Eu acho que seria muito importante o Executivo vir e dar uma amostra. Ele não é obrigado a cumprir o decreto, se ele entende que o decreto é inconstitucional, mas ele pode sim abrir a caixa preta dos radares, vamos dizer assim, e expor para a população o que é feito com esse dinheiro dos radares, como é operado esses radares e se esses radares são apurados, são afinados com aquilo que diz a legislação. E é comum a criação desses decretos para não cumprir uma lei aprovada na Câmara? É um direito do prefeito. A lei orgânica, a Constituição, dão esse direito ao chefe do Poder Executivo. Mas não seria comum. Se é um radar, é algo tão banal para dentro de uma cidade, por que não abrir esses dados? Por que não mostrar para a população que vem sendo apenada com essa chamada indústria da multa de Ribeirão Preto, onde está entrando o dinheiro, o que está sendo feito e como é aplicado esse dinheiro e como é aplicado esse projeto de radar dentro da cidade? E o autor da lei promete criar um decreto legislativo para suspender o do prefeito. Esse é um caminho para manter essa lei? Não, isso vai se tornar a judicialização tão comum hoje no Poder Legislativo, quando tem uma guerra entre Legislativo e Executivo, parte-se para a judicialização. O que deve também o vereador fazer, apesar de não conseguir a publicidade disso, mas ele tem poderes como agente fiscalizador do município de ir buscar essas informações junto ao Poder Executivo. O Poder Executivo não pode se negar a fornecer essas informações para qualquer dos cidadãos, pela lei de transparência, como principalmente para um vereador. Então que esse vereador vá até a Transerp e faça essas indagações, peça isso por escrito e publique, leve a plenário da Câmara, leve na televisão, na TV Câmara, onde eles têm um canal de acesso e mostre à população esses destinos que ele quer para essa lei dele. E caso isso não aconteça, um próximo passo é acionar a Justiça? Tudo leva a crer que vai cair na judicialização. O prefeito deve entrar aí com uma ação direta de inconstitucionalidade para tentar cassar essa lei do vereador, né? Então, provavelmente isso vai terminar no Tribunal de Justiça daqui 1, 2 anos mais ou menos. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pucci. Quem, Thaís?